Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus por esse momento de louvor, glória a Deus por esse ministério tão abençoado. E não é porque eu faço parte dele, mas é um ministério abençoado. Glória a Deus pela vida desses homens e mulheres que se dispõem a servir a Deus através da música, através do louvor, da adoração, que pagam um preço que não é pouco, mas não é nada comparado ao que Cristo fez por nós. Queridos, é sempre um grande desafio, desde os tempos antigos, e esse mês a gente vê muito sobre os tempos antigos, mas é sempre um grande desafio a transmissão da palavra de Deus do jeito certo, complexo, porém simples da palavra de Deus. Nos dias de hoje, onde as pessoas desenvolveram certos filtros nos seus ouvidos como maneira de filtrar e escolher o que ouvem e o que aprendem. Onde se lê pouco sobre muito e se fala muito sobre o pouco que se lê. Dias que as pessoas buscam, como diz a palavra em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vivemos dias em que pessoas suportam ouvir e serem ensinadas até o ponto do confronto. Uma vez que se chega nesse ponto do confronto, segundo os seus próprios desejos, elas, uma vez confrontadas, dissolvem a união até então estabelecida para encontrarem lugar onde o seu ego e as suas escolhas são devidamente acariciadas. Estamos vivendo, queridos, época em que o ajuntamento de pessoas, onde a prosperidade e o bem-estar humano ganham cada vez mais adeptos, onde o pecado é passível de interpretação, onde o evangelho precisa ser atualizado e onde pessoas cada vez mais estão no centro. Dias que se fazem necessário um posicionamento firme na essência do evangelho e glória a Deus por nosso posicionamento enquanto igreja. Glória a Deus, somente a Deus glória. Porque em tempos tão difíceis, em tempos onde tudo isso acontece, nós, enquanto igreja local, nos posicionamos mediante a graça de Cristo, a ação do Espírito e a luz da palavra. Deus tem nos direcionado. E nesse mês em que estamos estudando, aprendendo e relembrando a reforma, onde já vemos 2 dos 5 pilares da reforma, somente a fé, somente a Escritura. Hoje, aprove a Deus escolher esse vaso de barro para falar o que eu diria de suma importância. Eu vou arriscar falar na língua. Solos Christus. Glória a Deus. Consegui. Hoje vamos falar somente Cristo, e muito bem ministrado, muito bem falado no período de louvor. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, ou ligue-a. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 5. 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Pode fechar a sua Bíblia, desligá-la, feche seus olhos mais uma vez. Gostaria de mais uma vez orar com você. Deus, que no nome de Jesus, a Tua palavra nos confronte, Deus, e a Tua palavra nos fale fundo ao coração nessa noite. Que nós venhamos entender a essência da palavra e aquilo que o Senhor quer nos ensinar através das Escrituras. No nome de Jesus, amém? Vocês estão comigo, amém? A teologia reformada, queridos, afirma que a Escritura e a sua doutrina sobre a graça e fé enfatizam que a salvação é solos Christus. Sola fé,
Sola Escritura e solos Christus. Somente por Cristo, isto é, Cristo é o único Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: Warfield escreveu: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Há um só caminho, há um só mediador, como diz a palavra que nós lemos. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem Ele é e o que Ele faz em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Ulrich Zwingli disse: Cristo é a cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem Ele o corpo está morto. Por isso que muito bem foi pregado, muito bem foi ministrado a nós nas outras mensagens acerca das solas, acerca dessas bases da reforma, de que se não for Cristo a essência da igreja, e se nesse púlpito não for pregado a palavra, nós não somos igreja. Se há um lugar onde há ajuntamento de pessoas, onde é falado somente algo para acariciar o ego das pessoas, para que essa palavra venha somente trazer um bem-estar a quem as ouve, esse montante de pessoas não caracteriza-se igreja, se do púlpito desse lugar não é falado da palavra. E a palavra pela palavra. Glória a Deus, que ainda existem igrejas em que Deus chama as pessoas para retornarem ao sentido correto das Escrituras. Sem Cristo nada podemos fazer, nele podemos fazer todas as coisas, como diz em João 15:5 e Filipenses 4:13. Somente Cristo pode trazer salvação. Paulo deixa claro em Romanos 1:2 que, embora haja uma automanifestação de Deus além da sua obra salvadora em Cristo, nenhuma porção de teologia natural pode unir Deus e o homem. Nenhum conhecimento humano, nenhuma porção de estudos ou teses humanas pode nos unir a Deus se não for por meio de Cristo. Por isso a palavra é complexa, porém ela é simples. O ser humano gosta de dificultar as coisas e cria muitas dificuldades para isso. Por isso que a igreja, na sua essência, partindo da igreja primitiva, os apóstolos, foi passando pela igreja, ela tomou um rumo diferente, criou dificuldades acerca da palavra. E na reforma, essas dificuldades, elas desaparecem uma vez que volta a simplicidade do evangelho. Um simples que não é fácil. Um simples que também é complexo. Nós precisamos urgentemente ouvir solos Cristos em nossos dias de teologia pluralista, onde se criam igrejas após igrejas, onde se distorce a palavra, para que os ouvidos de quem ouve essa palavra gostem do que estão ouvindo. É muito fácil, gente. A gente, por exemplo, no Ministério de Louvor, é muito fácil você tocar alguns fizeram o curso de adoração, escola de adoração, é muito fácil você tocar uma nota menor e fazer o público chorar. Não é difícil. E quem ouve não percebe. Só chora. Porque alguma coisa aconteceu. Alguns denominam, hoje Deus agiu. Uou! Quando na verdade não foi, foi a nota menor que te fez chorar. Do mesmo modo, criam-se igrejas onde a palavra, pela palavra não é dita, e cria-se palavras para acariciar os ouvidos de quem ouve. O pecado já não é tão pecado, a palavra já não é tão palavra, Cristo já não é tão suficiente. Muitas pessoas hoje questionam a crença de que a salvação é somente pela fé em Cristo. Como Karl Braten diz, estou voltando à velha e falida
forma de abordagem cristológica do século XIX, do liberalismo protestante, e chamam-a de nova, quando na verdade é pouco mais que uma jesologia superficial. Niebuhr disse em sua famosa frase a respeito do liberalismo, olha só que interessante: proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Uma teologia plural, onde Deus não se ira contra o pecado. Não é bem assim. Onde os homens, você não é tão pecador quanto pensa ser. Há em você algo bom que Deus viu. Traz você para um reino que não tem julgamento. Venha para o reino que está tudo certo. O dia do juízo, não, fica tranquilo. Deus é amor. E fazem ministrações de um Cristo sem a cruz, que não pregam a Jesus Cristo, a essência do Evangelho. Em dias, queridos, onde os púlpitos são palcos de mensagens em que Cristo deixou de ser o centro, e que o ser humano passou a ser o alvo da adoração, em que o bem-estar se tornou o fim e Cristo se tornou o meio para esse fim. Onde as pessoas procuram a Cristo não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. Ou seja, Cristo é um meio para o meu fim. E muitas igrejas se baseiam nisso. Precisamos, queridos, pregar que Cristo é o centro das Escrituras e a razão da nossa fé. Precisamos, enquanto uma igreja local reformada, e glória a Deus que nos posicionamos quanto a isso, termos entendimento da pessoa de Cristo, sua obra, seus ofícios e o que isso implica na nossa vida. Como servir a um Deus, como servir a um Cristo que você não sequer conhece, que você não sequer quer ter intimidade. Se alguém trouxer um copo de água para mim, tenho certeza que Cristo vai se lembrar na eternidade. Amém. Visto que Cristo é uma pessoa com duas naturezas, plenamente divino e plenamente humano, Ele precisava, queridos, ser Deus para que o seu sacrifício tivesse um poder infinito para salvar o ser humano. E também precisava ser homem para ser o nosso representante, o segundo Adão. A complexidade do Evangelho é a simplicidade de um Deus que é bom. Um Jesus que é plenamente divino e plenamente homem. É importante, queridos, nós entendermos a natureza humana e divina de Cristo e seus aspectos. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Jesus. Havia, queridos, entre Deus e o homem, o abismo que dentro da teologia é chamado de abismo ontológico. Deus é totalmente outro, muito superior ao ser humano. Havia, além desse abismo ontológico, um abismo espiritual. Deus é santo e o homem é pecador. Você concorda comigo? Quem aqui é pecador? Se você não levantou a mão, aqui não é o seu lugar. Amém? Sendo que o salário do pecado é a morte, o homem precisa receber a morte que merece. Deus então se fez homem para pagar o castigo do homem. Deus em Cristo cumpre sua própria lei. A salvação do homem depende da humanidade de Cristo. A nossa cabeça e a nossa inteligência é tão limitada que para entendermos isso, requer algumas aulas de segunda-feira. Pegando o gancho, você que gosta de aprender, na segunda-feira nós temos papo teológico. Importantíssimo um cristão amadurecer conhecendo a Escritura. Se não conhece, não amadurece. Se não amadurece, fica refém da sua mesmice, da sua mediocridade e burrice. Você concorda comigo? Amém.
É difícil concordar com uma coisa dessa, né? Ninguém fala que é burro. Mas se você não aprender, você é. Temos no Verbo encarnado, Cristo Jesus, o dito em João capítulo 1, o ápice da revelação de Deus. Deus em Cristo tem o ápice da sua revelação. O que o ser humano precisa conhecer de Deus está em Cristo Jesus. A concepção de Cristo foi realizada de forma sobrenatural, porém a gestação foi de forma natural. Seu corpo era plenamente humano, nascido de uma mulher, cresceu de forma natural, como citado em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele era percebido como humano, como citado em 1 João 1:1. Ora, o que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos o contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. As mãos apalpam aquilo que é real, você concorda comigo? As suas emoções e intelecto eram plenamente humanos, possuía afeições humanas. João capítulo 13, versículo 23 diz, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Pensa num privilégio que você se reclinar aos ombros do teu Jesus. Se o nosso coração anseia qualquer outra coisa, mais do que a isso, nós não somos dignos desse Jesus. Jesus, enquanto ser humano, sentiu perturbação. Mateus capítulo 26, versículo 37 diz, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele sentiu angústia, como em Lucas capítulo 12, versículo 50, mas tenho que passar, dizia Jesus, por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Jesus, sendo humano, plenamente humano, sentiu tristeza e chorou. João capítulo 11, versículo 33 a 35. Ao ver, chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam elas. Jesus chorou. Os evangelistas não tentam descrever Jesus como sendo um super-humano. Eles descreveram Cristo que não é pecaminoso. Ele é santo, não errou, porém tipicamente humano. Jesus possuía limitações físicas, como dito em Mateus capítulo 4, versículo 1. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, sono, limitações de conhecimento, como em Marcos capítulo 9, versículo 21, em Marcos capítulo 13, versículo 32. Jesus teve um processo natural de crescimento humano. O Verbo encarnado teve um processo natural de crescimento. A sua relação com o Pai, enquanto ser humano, eram de formas humanas. Ele ia ao culto nas sinagogas, através da oração, e nós, enquanto crentes, não queremos orar. Vê só que interessante. Jesus, sendo Deus, que jamais deixou de ser Deus, sendo um com o Pai, orava. Se Jesus sentiu a necessidade de orar, quanto mais nós. Você concorda comigo? Vocês estão comigo? Diga amém. Glória a Jesus. Jesus possuía práticas religiosas humanas, e o fato de Jesus orar mostra a sua humanidade. Jesus é homem como Adão, porém Cristo é sem pecado. Cristo é Deus, porém é plenamente humano. Deus habitando entre nós. A humanidade de Jesus é o padrão para medirmos a nossa humanidade. A pergunta é, quem é você comparado a Hitler? Aí você vai responder, meu Deus, eu sou santo. Eu sou quase sem pecado. Nunca matei ninguém.
Não bebo, não fumo, não faço nada disso. Eu, comparado a Hitler, todo com o pé no céu. Já estou quase lá. Beleza. Quem é você comparado a Cristo? Talvez você... Pois então, né? Talvez eu não tenha tanto amor assim por Deus, e talvez eu não ame tanto assim o próximo, né? Pois é, né? Não sou tão santo assim, eu preciso, e a vergonha vem. Quem é você? A humanidade de Jesus é o padrão para medirmos a nossa humanidade. Como Cristo foi tentado, nós também somos. A tentação de Jesus nos ensina que a vontade de pecar não é o fator predominante na tentação. Porém, por não pecar, a tentação de Jesus foi muito mais pesada do que a que nós sentimos. Jesus, sendo um homem divino, é perfeitamente habilitado para mediar a salvação de Deus aos homens. Glória a Deus por isso. Há razões nas Escrituras que nos deixam relatado de que Cristo é perfeitamente habilitado, de que Cristo é suficiente para salvar o ser humano. E glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, você já pensou? Se dependesse de você algo a salvação? Se dependesse de você um passo a ser salvo? Se dependesse do seu coração, da sua mente, faça uma reflexão interna. Se dependesse do seu coração para ser salvo, você seria? Analisando o meu, certamente eu iria para o inferno, e é lá o lugar que meu coração merece. Mas mediante a graça de Jesus, o perdão que Ele nos traz, Ele me presenteou com um presente que eu não merecia, que é a vida eterna com Ele. Você tem motivo para glorificar a Deus? Amém? Jesus, na sua natureza divina, Ele era plenamente homem, mas plenamente Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João capítulo 20, versículo 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Atos capítulo 2, versículo 20 e 21 diz: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 12. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Cristo, mesmo sendo o verbo encarnado, tem as suas qualidades divinas. Sua autoexistência, como relata João capítulo 8, versículo 58. A sua autoridade, como relatado em Hebreus capítulo 1, versículo 8. A sua glória, relatada em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Jesus, como sendo Deus de Israel. Os anjos são dele. E hoje em dia tem igrejas em que, quando fala-se, eu vejo um anjo passeando na igreja. A igreja, ou assim se posso dizer, aquela gente, aquele povo, aquelas pessoas entram em sinapse, entram em colapso eufórico. Há um anjo entre nós. Aí quando se fala Cristo Jesus está entre nós, porque a sua palavra garante que onde houver dois ou mais, ali eu estarei no meio deles. E isso não lhe causa nada. Onde não é pregado a palavra, queridos, há essa distorção de pensamento, onde se confunde o agir do Espírito com qualquer outra coisa. Os anjos são dele. Mateus capítulo 13, versículo 41 fala isso. O reino é dele, como diz em Mateus capítulo 12, versículo 28. Ele é Senhor do sábado, ele perdoa pecados. A sua relação com o Pai relata a sua divindade, uma vez que ele era um com o Pai. E mesmo sendo humano, nunca deixou de ser um com o Pai.
plenamente Deus e plenamente homem. A ressurreição de Jesus, um dos relatos importantíssimos que revelam a divindade de Jesus. E nós precisamos crer à luz da palavra, queridos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por isso que onde há ajuntamento de pessoas, onde não é pregada a palavra, não é igreja, não é corpo desse Cristo. Onde é cantado músicas que somente te acariciam, que dizem tantas coisas, que você é espelho e tantas coisas mais, que só te colocam para cima. Venha, 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 que Jesus é amor. Sim, Jesus é amor, mas Ele é o centro. Ele é a razão da adoração, Ele é a razão do louvor. Ele é, quando eu digo para as pessoas, eles perguntam: tu vai a qual igreja? Cara, eu vou na igreja preta, irmão. Black Church. Nossa, como assim, gente? Não, irmão, ela é toda preta. Está doido? Não, ela é preta. Tá, mas vocês são aqui. Não, nós somos uma igreja reformada. E preta? É. Não é a forma, é a essência. A forma muda, mas a essência tem que ser a mesma. E quando dizem que eu congrego na igreja preta, eu gosto de falar que eu congrego na igreja preta. Eu gosto. Confesso a você. Mas isso tem que ser para a glória de Cristo. As luzes têm que ser para a glória de Cristo. É somente por Cristo e somente a Ele a glória. As luzes, os instrumentos hoje, glória a Deus pelo louvor de hoje, é para a glória de Cristo. Se algum ser humano aqui nessa igreja aparecer mais do que a Cristo, nós não somos igreja. Entendendo as naturezas de Cristo, chegamos ao que a teologia do Novo Testamento chama de mistério da união hipostática. Se você quer saber mais a respeito disso, vou deixar a deixa de segunda-feira você vir ao papo teológico, que você vai aprender o que é a união hipostática. Jesus sendo plenamente humano e plenamente divino. Queridos, hoje em relação a toda a história, veja bem, preste atenção no que eu vou falar. Em relação a toda a história já vivida em milhares e milhares de anos, nunca houve antes uma revelação tão clara de Deus e seu plano de salvação para o homem. Nunca ficou tão claro para nós a revelação de Deus. Na igreja primitiva, o Novo Testamento ainda não havia sido feito, estava sendo escrito, até que o cânon foi fechado, até que isso foi então traduzido. Hoje nós temos no celular, ao toque de uns 5, 10 cliques talvez, você tem a sua Bíblia traduzida, a sua língua, mais perto do original possível, para que você tenha acesso à Escritura que revela o plano de salvação de Deus para com o homem mediante a Cristo Jesus. E por ser tão fácil, é tão menosprezado. Se nós soubéssemos a história, se nós entendêssemos o quão trabalhoso foi trazer a Escritura ao toque de um clique, nós valorizaríamos mais. Hoje temos em nossas mãos a Bíblia com todos os livros, comentários, sempre à disposição para nos aprofundarmos numa fé sólida no verdadeiro Evangelho. E nós não estamos aqui, queridos, para dizer o que nós pregamos aqui é somente a verdade. Nós estamos aqui para dizer: ei, vá você à Bíblia e entenda, cresça, entenda a Escritura e vive. Mas infelizmente hoje, queridos, os cultos da vitória, os cultos da prosperidade, do enriquecimento material, felicidade plena na terra, o culto da felicidade. Você vai aprender a ser feliz nessa terra. Venha, se você tem dívida, meu irmão, venha no culto da quinta-feira da vitória, que Deus tem uma bênção reservada para você. Se você está enrascado financeiramente, venha para esse culto, que Deus vai te devolver o que Ele te deve.
Tem gente que mesmo entre nós vai numa onda dessa. Quem não entende, quem não se aprofunda e quem não é maduro, qualquer vento de doutrina, leva embora. Pagar dívida. A felicidade do casamento. Jesus é tão bom, Ele vai sarar as misérias. O culto foi hoje tão lindo, Jesus falou tanto de mim. Nossa, eu saí tão leve. Se você não sai de um culto chorando arrependimento pela desgraça que você é, e o quanto Deus foi bom com você, por Ele te perdoar, o ser humano usa da Escritura, da fé e de Cristo como meios para o fim. Cristo vai me resolver o problema financeiro. Percebe que Cristo não é o fim, Ele é o meio. O meu casamento está em trapos, para onde que as pessoas correm? Minha vida financeira está em trapos, para onde que as pessoas correm? Não tem mais o que fazer, para onde que as pessoas correm? Meu casamento está em crise. Quando a pessoa consegue o casamento restaurado, cadê a pessoa? Tomou Doril e sumiu. Porque Cristo nunca foi o objetivo, sempre foi o meio. Deus tem bênçãos reservadas a nós e a sua igreja. Deus tem, eu creio nisso. Deus tem bênçãos reservadas a você, mas é por meio de Cristo e dentro da vontade dEle. As pessoas buscam a Deus pelo que Ele pode dar, têm fé no milagre, usam de Cristo como plataforma para que homens apareçam e se destaquem. E com isso manobram todo o povo. Hoje eu vou pregar. Vou aparecer hoje. A palavra diz que quem ensina, quem pastoreia, vai ter que prestar conta. Estar aqui ministrando louvor, estar aqui pregando a palavra, não é bônus, é ônus. É lindo, eu fico olhando para mim mesmo. Antes no louvor ali o Noah ergueu a mão assim, eu falei, meu Deus, meu filho de 3 aninhos adorando. Quem sou eu para que isso aconteça, se não é por meio de Cristo? Quem sou eu para estar aqui? Trapo de imundícia. Mas a graça de Cristo, e é somente por Cristo, é que é superabunda na nossa vida. Cristo, queridos, Cristo e somente Cristo é a resposta do que nós precisamos. Como diz em João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, fale comigo, a verdade e ninguém vem ao Pai a não ser por, Ele é o caminho, porque nos mostra a maneira certa de caminharmos. Uma vez que Cristo é a centralidade do Evangelho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cristo me mostra a maneira, Ele é o caminho porque nele eu sei para onde vou. Ser santo como Ele é santo. Quem é você comparado a Cristo? Ele é a verdade, o verbo encarnado, a revelação de Deus. A pergunta que eu quero fazer à igreja é, ser como Cristo tem sido o objetivo da tua vida? Ou você tem usado Cristo como meio e não como fim? Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Considerar tudo como perda por conta de Cristo, esse tem que ser nosso objetivo. Ter Cristo acima de tudo e acima de todos. Confiança plena nele, descanso pleno nele. A certeza de que Ele é suficiente para nos salvar. E que mediante Cristo nós temos nas regiões celestiais muitas bênçãos reservadas, mas sempre por meio de Cristo. Nunca fora dele. Se a tua vontade não compactua com a vontade de Deus, a tua vontade tem que se submeter a dele. Deus, que seja feita a minha vontade. Eu quero muito fazer isso. E quer ver você não gostar do cristianismo, como eu disse lá no início, que as pessoas ficam no cristianismo até serem confrontadas. A partir do momento em que a palavra vai dizer assim, não! As pessoas, elas dão reset na sua vida e procuram outra coisa. Procuram um sim. Aos seus pecados, às suas deixas, por N motivos. As pessoas, ao ouvirem Jesus falar assim, não, a minha vontade para você não é essa. Elas não submetem a sua vontade à de Cristo. Cristo é o centro. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Se não é Cristo pregado nessa tribuna, não tem razão alguma para nós estarmos aqui, a não ser perder tempo. Se Cristo não é a razão de nos reunirmos todo final de semana, se Cristo não é a razão de nós termos o nosso GC, de um andar com o outro, um discipular o outro, se Ele não é a razão disso tudo, você perde tempo. Cristo é o centro, Ele é a salvação. Deus nos chama ao amadurecimento, uma fé genuína que crê que somente é pela fé, somente a Escritura e somente Cristo, somente a graça e somente a Deus seja a glória. Deus nos chama a esse amadurecimento para que essa seja a nossa pregação, para que essa seja a nossa vida. João capítulo 8, versículo 31 ao 36 diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que creram nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que muito bem falado pelo pastor Diego nas suas mensagens. Eu duvido alguém que vive a palavra se manter preso a alguma coisa que não seja a palavra. Porque ela é suficiente para nos libertar. Uma vez que conhecemos a verdade, ela nos liberta. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Cristo tem poder para te salvar. Somente Cristo tem poder para mudar a tua história. Somente Ele é o caminho, como a gente cantou. Só Ele é o caminho para nos achegarmos ao Pai. Cristo é a vida e Ele é suficiente. Não tem outro caminho, não existe outra crença, não existe outra pessoa, não existe nada nesse mundo que possa se tornar o caminho de nós para Deus. Se não for Cristo, não há outro caminho. E essa é a verdade, inegociável. Nenhuma teologia bem sistematizada pode substituir a salvação que Cristo somente dá. Quem não vive mediante Cristo e quem não crê em Cristo vive uma mentira. Se autoconvence de um poder que não existe, se autoconvence de uma salvação que nunca teve,
e se autoconvence de uma esperança que não existe. Se não for Cristo a razão da tua existência, se não for Cristo a razão do teu viver, e se não for Cristo teu único e suficiente Salvador, não há outro caminho a você. Nada do que você, nada do que eu posso fazer pode me achegar a Deus se não estiver em Cristo Jesus. Nada do que você tem vai te fazer chegar a Deus. Nem a sua riqueza, nem o seu intelecto, nem os seus bens, nem a sua capacidade financeira, nem a tua capacidade de retórica, nem o teu estudo, nada pode te achegar a Deus se não for Cristo Jesus. E isso é loucura. Uma vez que você crê em Cristo Jesus. Como assim? É somente crer? É somente crer. Somente por Cristo, é somente por... Mas não tem cartilha. Assim, mas vocês não têm alguma coisa que eu preciso seguir para me achegar a Deus? Um jeito de vestir, talvez? Mas vocês podem usar barba? O Fabinho é prova que pode. Uma vez seja para a glória de Deus. Mas assim, vocês vão de short na igreja? Que coisa, né? A gente vai. Se vai. Nesse calor de hoje? Mas assim, mas a igreja preta, mas não tinha que ser um vitral, alguma coisa mais linda. Gente, não é a forma. Não é a forma, é a essência. É Cristo. Para fechar, queria chamar o Ministério do Louvor. E queria perguntar a você: é somente por Cristo que você vive hoje? A razão da tua adoração hoje no culto é Cristo? O motivo que você vem até aqui é Cristo? A razão da sua existência, qual é? Quem você adora? Uns adoram os filhos, uns adoram a família, alguns maridos idolatram a esposa, algumas esposas idolatram o marido. E pasmem, tem pessoas que idolatram o seu pastor, tem pessoas que idolatram os seus amigos, porque a vida se resume naquele círculo. Tem pessoas que, pasmem vocês, idolatram o ministério em qual trabalham, porque a razão delas é o ministério somente. Elas vêm ao culto somente pelo ministério, e quando não estão mais no ministério, elas não vêm mais ao culto. Se aquela pessoa não está mais no culto, não está mais no círculo da igreja, ela não vem mais. Ela não comunga mais. Se ela não tem responsabilidades, ela não comunga mais. Porque a razão e o centro da sua adoração nunca foi Cristo. A pergunta que eu quero fazer a vocês hoje: qual é a razão da sua existência e por que você está aqui? Você entendeu de que Cristo, plenamente humano e plenamente Deus, é suficiente para nos salvar? Você que crê nessa verdade, você que entende à luz da palavra de que Cristo é suficiente, de que não tem cartilha para você seguir, não tem ritual para você fazer, é você crer em Cristo Jesus. A partir daí é outra história. Mas você, que nessa noite reconhece que Cristo não tem sido o centro da tua história, não tem sido o centro da tua vida, e que se arrepende dos seus pecados e reconhece que Cristo somente é suficiente, e que nessa noite o desejo do teu coração
mediante a ação do Espírito, é se entregar a esse Cristo. Eu quero te convidar a te colocar de pé, para a gente orar nessa noite, para a gente louvar a Jesus. Ele é a razão, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho. Você que entende de que a sua vida tem sido pautada por tantas outras coisas, mas que Cristo saiu de ser o centro, e nessa noite você se arrepende e quer que Cristo seja o centro da tua história, se coloque de pé e nessa noite ore, não de forma emotiva, não seguindo cartilha, mas simplesmente reconheça de que Cristo é suficiente, de que você sim é pecador, é miserável, e que Cristo somente é o que te pode salvar.